Namastê, boa noite ou boa tarde a vocês. Namastê é uma palavra que significa que o melhor de mim se encontre com o melhor de vocês. Quando se fala melhor, estou aceitando que eu tenho muitas dimensões ruins. Mas mesmo aceitando, assumindo essas dimensões ruins, que o melhor de mim se encontre com o melhor de vocês. Eu fico muito emocionado em estar aqui presente e pela apresentação especial do mestre Ulisses. Pode até parecer que, por excesso de bondade, ele exagerou. Mas eu digo que aqui está presente uma pessoa que conheci na flor da idade. Eu não sei se ela tinha 16 anos, mas que esteve no Chile como exilada, acompanhando o marido. E ela estava presente quando fui preso na própria noite da deposição do Allende. Foi um pouco pior. Eu fui sequestrado pela extrema-direita chilena na própria noite do golpe. E o marido dela foi levado diretamente para o Estádio Nacional. E eu? O que aconteceu comigo? Eu fui levado para a Cordilheira dos Andes, para um baile, para uma festa? Não. Eu me separei do Silvério nesse instante, porque eles estavam a fim de mim, não do Silvério. O Silvério foi levado para o Estádio Nacional. Eu fui sendo levado para a Cordilheira. Encapuçado. Foi na calada da noite, e eu me lembro que eram 4 pessoas num carro pequeno. O motorista, mas tinha uma pessoa ao lado do motorista, me apontando a metralhadora, e eu no meio de 2 pessoas. E os meus joelhos tremiam. Até aí tudo bem. Quem é que não treme com a metralhadora apontada no seu peito? Mas o pior é que os joelhos dos 2 que estavam sentados do meu lado, tanto do lado direito como do lado esquerdo, também tremiam. E, mesmo encapuçado, eu percebi que o barulho urbano ia se afastando. Aí eu vejo o carro parar. Eu sinto o carro parar. Era uma patrulha militar. Para onde vocês vão? Ah, estamos levando esse sujeito perigosíssimo. Ah, não pode sair da cidade, não. Ou seja, os militares já tinham tomado conta da cidade. Você tem o passe? Não, nós não temos. Então não pode sair.
E aí foi, digamos, o primeiro milagre, ou sincronicidade, conforme Jung. E me jogaram numa prisão escura, cheio de gente, que não se falavam entre si, e as pessoas eram chamadas e não voltavam. E eu escutava tiros no pátio. Eu fui o último a ser chamado. Vamos dizer que nessas horas eu me sentia como nos filmes das pessoas que estão esperando ser executadas por estarem na prisão perpétua. Eu escapei do sequestro da extrema-direita, mas me jogaram nesta prisão, e nessa prisão fiquei até a noite seguinte, e o que eu pensei é que ia ser morto. E é interessante que eu me lembro muito bem, me tiro do carro, encapuçado sempre, e começa a descer a escadaria. Até hoje não gosto de descer a escadaria. Não é uma boa sensação descer a escadaria. E quando me tiram o capuz, eu vejo um pelotão de fuzilamento na minha frente. A minha mulher tinha colocado nos meus pertences esta carteirinha da ONU. Até quem estava me inquirindo era o Manuel Contreras, que foi verdugo do Pinochet. Ele que fazia o trabalho sujo. Ele mandou buscar lá a documentação e tal, e ele voltou, sabe como? Me chamando de doutor. Doutor, porque a acusação era assessor chinês do Allende. Doutor, ainda bem que eu estou aqui, porque sou o único que pode te soltar. Quase nós estávamos infringindo as leis internacionais e fuzilando um funcionário das Nações Unidas. Vou levá-lo para casa. E não sei se a Madalena se lembra, me levou para casa. Eu fui preso outras vezes, porque eu achei que depois de escapar do pelotão do sequestro da extrema-direita civil chilena, depois de escapar do pelotão de fuzilamento, eu estava quites com a vida. E não foi assim. Não foi assim. Na noite seguinte, veio a patrulha da Polícia Civil, porque caiu um fichário em que eu aparecia como militante do Partido Socialista Chinês. Eram umas 10 pessoas. Uma das pessoas sobe na cadeira e vai observar atrás dos livros da estante. Eu tinha escondido uma foto do Che Guevara. Uma foto esta que nunca mais eu encontrei, porque eu queimei. Este sujeito, que eu posso dizer, um companheiro, olha, espia para dentro da estante e, com certeza, ele viu a foto. E desce da escada e diz: chefe, vamos embora, não tem nada aqui não.
Ou seja, era um ex-companheiro da Unidade Popular que tinha se mantido dentro da Polícia Civil para salvar os companheiros. Para salvar os companheiros. Claro que, certamente, ele foi descoberto e foi morto. Mas ele me salvou a vida. E no último dia, no dia seguinte, eu vim embora com a minha mulher, a Ceci, com quem vivi 40 anos, amiga da Madalena. Eu vim embora, mas tinha que tirar o visto de saída na estrangeiria. Ademar, meu nome é Ademar, logo na primeira página. Seu nome está aqui. Seu nome está aqui. O senhor está preso. O senhor está preso para ir para o Estádio Nacional. Mas como? Aí contei toda a história. Eu disse, não. Seu nome está aqui. O que é um burocrata? Burocrata age dessa forma, não é? Seu nome está aqui, eu não posso fazer nada. Seu nome está aqui. O senhor está preso e espera que vai chegar uma patrulha militar para levá-lo para o Estádio Nacional. Poxa, que coisa. Devia ter ido embora. Primeiro, devia ter ido embora antes do golpe. Porque várias pessoas, Fernando Henrique, Miguel Arraes, várias pessoas importantes foram embora antes. Eu fiquei porque eu achei que era insignificante. E tinha que ajudar alguns companheiros que estavam lá, como o seu velho, exilado. Estavam buscando embaixada para se refugiar. Devia ter ido embora. Aliás, a minha sogra foi lá buscar o André e a Juliana. Não sei se você se lembra disso, Madalena. Eu devia ter ido embora. Fiquei a primeira vez que eu fiquei desanimado, deprimido. Estava lá sentado. Aí levanto os olhos, o delegado-geral que tinha invadido a minha casa passou pelo corredor. Não gosto de contar essas coisas porque parece que eu estou mentindo, né? Eu corri atrás do delegado-geral. Ele voltou e disse, olha, de ontem para hoje, não deu tempo de fazer desagravar seu nome. Daqui que eu assino. Foi assim que eu escapei do Chile. Bem, tudo isso foi introdução. Mas que Deus é este que estamos falando? É o Deus onipotente? É o Deus onisciente? É o Deus onipresente? Se é, diria que GPT é tão importante quanto Deus. Sabe o que é GPT, gente? Inteligência artificial. G vem de generative, ou seja, criativo, gerador. Não é? P vem de preparação. E T vem de transformador. GPT até parece coisa do PT, não é, gente? Mas que Deus é este? Por que estou correspondendo,
relacionando a GPT. G de criador, Gelative, P de informação, preparação com informações, e T de transformador. Porque GPT, há 2 anos, está na crista da onda. Está na crista da onda. Tem gente achando que o ser humano perdeu a razão. Porque o tal do GPT reúne informações de tal ordem que indica o caminho mais apropriado para cada um. Mas sabe o que me faz pensar? Eu fui preso na Bahia em 77. Eu fiquei impressionado porque DOPS me seguiu todas as horas do dia, durante um mês, em tudo. Ou seja, desde que eu acordava, desde que eu saía de casa, às vezes, não é, até eles me mostraram, certamente para atemorizar, olha, tal dia, tal sábado, você foi até Feira de Santana e no quilômetro tanto você parou o carro, não é? E botou os meninos para fazerem xixi, você mesmo fez xixi, depois seguiu o caminho, tal, etc. E, quando fui interrogado, eles apareceram com um dossiê desse tamanho. Estamos te seguindo desde quando você foi militante da Ação Católica, da JUC. Estamos te seguindo. Olha aqui. Olha as informações que nós temos de você. Ou seja, claro que, tomara que não prejudique vocês, que eles sabem que eu estou aqui agora. O que é esse tal do GPT? O P é preparação de informações. Eu, quando fui preso, em 77, ainda bem que as informações eram corretas. Eu fui solto. Eu não era o alvo daquela repressão toda. Eu fui solto. Agora, o tal do GPT desinforma, distorce as informações. Então, não sei o que vai acontecer. Esse tal do GPT, gente, é onipotente, é onisciente e onipresente. Então, é mais perfeito do que Deus. Que Deus é este? Que Brasil estou falando? É o Brasil que se chama República Federativa Presidencialista, com 26 estados e aqui, Distrito Federal. República Federativa Presidencialista. Esse Brasil tem 213.317.639 habitantes, conforme os dados do IBGE de 2021. Certamente deve ter aumentado esse número. Ou seja, 214 ou 215 milhões.
Não é um país qualquer. Tanto não é qualquer, que atualmente é a 12ª economia do mundo. Já foi a 8ª. 12ª. O PIB é de 7 trilhões e 400 bilhões de reais. PIB per capita é de 35 mil reais. Não é um país pobre. Não é um país pobre. O clima é tropical, equatorial e subtropical. Constituída de um bioma variado. Bioma da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal e da Mata Atlântica, porque deve ser um dos países com maior costa no mundo, que chega a 10.959 quilômetros. Então, tem Mata Atlântica ainda, tem Caatinga, tem Cerrado, nosso Cerrado, tem Pantanal e tem a Amazônia. E o que nos interessa hoje? Religião católica, 50%. Evangélica, 31%. E se percebe, a olhos vistos, que essa diferença entre católicos e evangélicos tem diminuído. Diminuído a favor dos evangélicos. Os católicos foram 80%, algumas décadas atrás, hoje está em 50%. E os evangélicos, 31%. Espíritas, 3%. E vocês podem até desconfiar desses dados do IBGE. Os crentes da raiz africana, 2%. Judaica, 0,3%. E veja que dado interessante. Sem religião, 10%. 10%. E ateus, os que disseram abertamente como ateus, 1%. E outras religiões, 2%. Eu não sei para onde que foi o budismo. Ou está... ou as pessoas não consideram como religião, está entre os 10%, ou está em outras religiões, 2%. Enfim. Mas tenho tido a honra de ser convidado pela Salete, por exemplo, em vários encontros interreligiosos. E, às vezes, sou o único amarelo. Os dados do IBGE dizem o seguinte, de 2022. Os que se declaram pardos, 92 milhões de pessoas, que constituem 45% da população brasileira. Os que se dizem brancas, 88 milhões, ou seja, 43% da população. Os negros, se dizem negros, apenas 10%. 20 milhões de pessoas. Eu estou saltando os quebrados, não é? Indígenas,
Tem algum indígena aqui? Indígenas. 1.700 pessoas. Só? Eu fui num festival das Axanincas, lá tinha umas 500 pessoas. Sabe? Ou seja, 0,8%. E amarelos, 0,4%. Eu não sei onde é que se colocam os meus netos, que são filhos de goiana e de pernambucano. Talvez esse censo não tivesse passado por eles. Será que eles se colocaram como pardos? Como brancos? Como pretos? Porque eu sei, embaixo do pano, que existe sangue negro na minha família. Ou será que são amarelos? Esse é o Brasil que estou me referindo. Diversificado. Diversificado. Desde que foi descoberto dizem, não é? Pelo Pedro Álvares Cabral, mas recentemente, 100 anos, 200 anos, mas o Brasil só tem 500 anos. Não é? Mas desde a metade, não são mais os brancos, tem muitos imigrantes, não é? Tem muitos imigrantes. Kubitschek, pelo nome, Rousseff, Dilma Rousseff, como é que chama? Michel Temer. E agora, Alckmin, Tebet e o Haddad. Isso é o Brasil, gente. Isto é o Brasil. Ah, mas é cordial. Eu conheci o velho Sérgio Buarque de Holanda, fumando maconha com os filhos, com Chico, com Sergito, com Miúcha, tal, etc. Ele já era professor da USP. Me disse, olha, o pessoal pega errado essa coisa de homem cordial. A cordialidade brasileira é fruto do colonialismo. Colonialismo. Eles foram obrigados a serem cordiais. Aliás, obrigado é uma palavra que eu tenho resistência em pronunciar. Eu prefiro agradecido, graça. Por que obrigado? Porque obrigado a ser cordial. E o próprio Sérgio Buarque de Holanda tem um livro chamado Visão do Paraíso. Não sei se você sabe disso. Os portugueses, o Pero Vaz da Caminha, quando chega ao Brasil e vê os indígenas, acha que tinha chegado ao paraíso. E ele escreve para o rei de Portugal, dizendo que ele teve uma visão do paraíso. A sua palestra foi extraordinária. Não sei, mas eu não conhecia
a sua vida durante a juventude. E os fatos que relatou, os episódios no Chile, mostram uma pessoa que não aceitava a desigualdade social. E a militância aqui no Brasil é a prova dos 9, que sempre lutou para termos um país melhor. Mas eu gostaria de perguntar ao monge Sato se podia se aprofundar no conceito de Deus. Porque as primeiras crenças eram politeístas, né? E depois se inventou, se criou o conceito monoteísta, né? Então, eu fico pensando, né? Quantos deuses nós temos, né? Cada religião acredita naquele seu Deus, e eu gostaria, então, com o conhecimento que o monge tem do budismo, de poder falar, aprofundar dentro desse tema. Muito obrigado, monge. Eu sou batizado no catolicismo. Eu sou batizado com o nome Ademar, porque meu pai era ademarista. Isso nos anos 40, 45, 40, eu nasci em 42, então deve ter sido 43, 44. Né? Não sei se alguém se lembra do Ademar Interventor. Mas, em criança, eu fui acolhido por um casal de evangélicos. Por quê? Porque saía na rua e os meninos corriam atrás de mim. Os meninos da rua corriam atrás de mim com pedras e pau na mão, dizendo: Japinha, volte para sua terra, porque Japão perdeu a guerra. Isso deve ter sido 47, 45, depois de 45, não é? 45 terminou a guerra, 46, 47. E esse casal de evangélicos é que me acolhia. Então, tenho uma gratidão muito grande com os evangélicos que me acolheram quando tinha 7 anos, 8 anos, 9 anos. Eu quero dizer também que esses meninos que corriam atrás de mim se tornaram meus primeiros amigos de rua. Depois eu fui militante da Ação Católica, como eu disse, da JUC. E o meu grupo todo se encaminhou para a teologia da libertação. Quando se instaura a ditadura militar no Brasil, eu já estava dando aula na USP, na Faculdade de Economia e Administração. Mas sou perseguido. Sou perseguido. Aí busquei esse exílio no Chile. O Chile, que era democracia cristã do Frei. Você se lembra disto? Mas Allende, isso foi em 70, Allende é eleito neste mesmo ano de 1970. Allende, que era um médico, era um burguês que gostava de tomar uísque, que gostava de tomar vinho. Ele é eleito. Ele sempre foi socialista. Eu continuava nas Nações Unidas. E Fidel visitou Chile. O Fidel me convenceu a ser marxista. Fidel me convenceu a ser marxista. Primeiro, numa palestra que ele deu nas Nações Unidas, na CEPAL,
onde estava presente Celso Furtado, Raul Prebes, Maria da Conceição Tavares, etc., eu fiquei tão empolgado com o discurso do Fidel que eu o acompanhei para o Congresso das Mulheres, que ele foi em seguida. E depois, mais tarde, para o Encontro dos Jovens. Aí deixei a CEPAL para trabalhar com a Allende e me inscrevi na Escola Latina, onde estavam os liminares do marxismo da América Latina. Estudei profundamente marxismo. Todo esse tempo, de 71, metade de 71, 72, 73. Quando eu comecei a dar aulas na USP, a minha matéria chamava-se Sistemas Econômicos e Políticos Comparados. O meu professor, José de Barros Pinto, me armou uma armadilha, porque ele foi embora para Paris, desgostoso da ditadura militar. Aí eu mudei o esquema de aula, porque ele dava sistemas econômicos comparados, feudalismo e capitalismo. Comecei a dar capitalismo e socialismo. Ou seja, toda essa história para dizer que Deus está vivo mais do que nunca. Deus está vivo mais do que nunca. Eu me tornei budista em 1995. Desgostoso dos rumos que o governo do Fernando Henrique Cardoso, de quem fui aluno, estava tomando no Brasil. Eu morava vizinho do templo e um dia saí para passear de manhã cedo e os portões estavam abertos. E quando entro, subo a escadaria do templo, vocês conhecem, e entro no recinto do templo, tem um velho monge falando: olha, eu sou inculto, cheguei ao Brasil com 5 anos. No budismo existe um conceito muito importante, que é compaixão. Jihi, chama em japonês. Jihi. O que é compaixão? Compaixão deve ser algo parecido com o amor da mãe. Teve um susto? Porque eu sempre estive em briga com a minha mãe. Depois eu conto a história direitinho. Diz, poxa, está dizendo que compaixão do Buda corresponde ao amor da mãe? Aí ele se chamava Anjo, viu, gente? Anjo. Anjo Nakabayashi. O nome dele, Anjo, em japonês. Ele continua, diz, olha, você não sabe, mas quando você era criança, você foi se arrastando pela cozinha e estendendo a mão para em cima do fogão, onde estava uma panela de água fervendo. A sua mãe vem correndo, não sei de onde, e te resgata. Mais tarde, você, danadinho, vai empurrando a cadeira para a beira da janela, estava com o corpo fora da janela, prestes a cair, sei lá, do 3º andar, coisa assim. A sua mãe vem correndo, não sei de onde, e te agarra. Mais tarde, você já, menino crescido, vai para um churrasco e, enquanto os adultos estavam bebendo cerveja, comendo carne, etc., você vai na direção de um lago onde
crianças tinham morrido na semana anterior, porque não conseguiram se livrar das algas que ficavam no fundo. E a sua mãe vem correndo lá de longe e te salva. Então, Buda faz isto. Está sempre te salvando, mesmo você sem saber. Fiz as pazes com a minha mãe. E comecei a frequentar o templo. Então, Cristo e Buda são eternos. O Buda morreu aos 80 anos de desinteria. Cristo, você sabe como morreu. Eles são eternos. Por quê? Porque todos repetem a história deles. Então, mais do que nunca, gente, Deus está vivo. Eu sou testemunho disto. Senão eu não estaria aqui, não é? E o tal do GPT, não é? Sem Deus não vai funcionar. Querido Sato, você sempre no âmbito das religiões, das tradições, advogou que os segmentos tivessem uma atuação social, no contexto da religião expressar sua responsabilidade com o campo social de um modo geral e político. Como o senhor vê o papel das religiões na sociedade quando elas não cumprem com este papel, com esta prerrogativa de atuar no campo social? Eu estive na China antes e depois da reforma do dengue. Eu estive na Coreia e os templos continuavam. Templos continuavam. Não é porque eu fui preso como assessor chinês do Allende. Claro que os templos são mais antigos do que eu. Os templos budistas continuaram. Continuam até hoje. Eu descobri que o budismo japonês advém do budismo chinês. E o budismo chinês é fortemente influenciado pelo taoísmo e confucionismo. Taoísmo e confucionismo. O Tao diz o seguinte: se o céu não se tornasse puro, estaria sob ameaça de se esfacelar. Se a terra não se tornasse estável, estaria sob a ameaça de se desintegrar. E o budismo diz o seguinte, o confucionismo diz o seguinte: são duas direções que não se identificam. O Tao, não é? Porque o Tao fala da água, da terra, do fogo e do ar, dos 4 elementos da natureza. O Confúcio não fala disso. O Confúcio fala da ordem. E o Confúcio diz o seguinte: defendo a ideia de que um governante deveria ser um exemplo moral para o povo e governar com benevolência e justiça. O desenvolvimento das virtudes, aprimoramento do caráter e equilíbrio entre sabedoria e coragem é
a atribuição social do governante. Ou seja, estamos em uma democracia, estamos em capitalismo. Existe algum regime melhor do que a democracia? Existe? Existe algum sistema produtivo com maior eficácia do que o capitalismo? Então, temos que tolerar a democracia e o capitalismo. Mas com todo respeito, não é, às colocações do Lao Tse, do Tao, de que temos que respeitar a natureza e com todo respeito ao que Confúcio propõe, de que o governante tem que ser o exemplo de caráter e de honestidade. E digo mais, Marx, eu fui marxista, e no marxismo, no Marx, eu entendi qual é a lógica da mercadoria, commodity. Mercado sempre existiu, gente. E com mercadoria. Tudo hoje é mercadoria. Tudo hoje é mercadoria. Ou seja, não sei se eu pude responder a sua pergunta, mas democracia, capitalismo, pode ser tomado, podemos colocar sob controle, não do GPTT, nosso controle. Eu estava preocupado com o tardar da nossa reunião, mas eu achei tão importante, nós que aprendemos tantas coisas nos livros e vivenciamos tão pouco, especialmente nesse Brasil que nós temos, em que as informações chegam poucas e muito deformadas, eu achei que a gente não podia, de maneira nenhuma, deixar de ouvir o monge Sato a respeito de um problema sério que está aí, que nós estamos vivenciando a cada dia, que é a questão da agressão ao meio ambiente, à natureza, e nós, seres humanos, ficamos aí olhando para isso, vendo essa coisa estranha de, no meio de cidades, surgirem vulcões, aquele absurdo lá no Rio Grande do Sul, agora na Espanha e em outros países também. Então, com a vivência internacional e espiritual do monge Sato, eu gostaria, acho que todos aqui gostaríamos de ouvi-lo a respeito dessa agressão à natureza, dessa agressão ao meio ambiente, e a palavra final, e uma pergunta: para onde vamos? Deus está tomando conta da gente e a gente está fazendo o que Deus quer? Eu vou retomar o que o Tao, o Lao Tse, disse 6 séculos antes de Cristo. Ou seja, o taoísmo parte do princípio de que a natureza é fundamental. Sem natureza, não teríamos vento, não teríamos fogo, não teríamos terra, não teríamos céu. E esse respeito, ele ameaça dizendo o seguinte:
seus espíritos não se vivificassem, estariam sob a ameaça de se imobilizar. Seus vales não se preencherem, estariam sob a ameaça de esvaziar. Se os seres não se tornassem vivos, estariam sob a ameaça de desaparecer. Isso, além dos 2 parágrafos iniciais. Se o céu não se tornasse puro, estaria sob a ameaça de esfacelar. Se a terra não se tornasse estável, estaria sob a ameaça de desintegrar. Isso foi dito por Lao Tse 6 séculos antes da era cristã. E diz respeito exatamente à natureza, ou seja, à água, à terra, ao fogo e ao ar. Eu, como disse para vocês, eu fui amiga da família Buarque de Holanda e eu vi o Chico fazendo a primeira música. Na primeira música, não. Ele fez aquela música Esperando na Janela, não é? Como chama aquela música? Esperando na Janela? Esperando, 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 esperando. Se esperar, sem fazermos nada, vai acontecer o que o Lao Tse disse há quase 2.600 anos atrás. Bom, enfim, não é? E para isso é natural que as guerrinhas na Europa, ou até mesmo aqui na América Latina, temos que ter a consciência de que não vai ajudar em nada. Prestem atenção na respiração. Respiração é nosso primeiro ato vital. Se lembre quando vocês respiraram pela primeira vez. Inspirando, eu me acalmo. Expirando, eu me alegro. Respiração natural. Apenas tome consciência do ar que entra na inspiração e do ar que sai na expiração. Inspirando, eu me acalmo. Expirando, eu sorrio. Inspirando, eu alcanço a mente tranquila. Expirando, o meu coração está florido. Respiração normal. Inspirando, a mente tranquila. E expirando, o coração florido. Respire devagar, tomando consciência da inspiração, mente tranquila, e da expiração, coração florido.
O rosto vai se relaxando. Respiração normal. Os pés firmes sobre a terra. Ombros e braços relaxados. As mãos descansando sobre os joelhos ou sobre a barriga mesmo. Respiração normal, que vai se tornando redonda. Inspirando e expirando. Respiração vai se tornando redonda. E sinta a luz do Espírito Santo. Sinta a luz da sabedoria, da compaixão e do amor circulando dentro de você. Respiração redonda, sentindo a luz do Espírito Santo, sentindo a luz do amor, da sabedoria e da compaixão circulando dentro de você. E sinta o seu corpo cada vez mais leve, como se estivesse flutuando. A sua mente cada vez mais tranquila, como o céu azul, deixando fluir livremente seus pensamentos, seus sentimentos e suas emoções no coração florido. Mente tranquila, como o céu azul de Brasília, coração florido, como as flores que se abrem na primavera de Brasília. Deixe fluir livremente seus pensamentos, sentimentos, emoções, sem censura, sem julgamento, sem propósito.